Olá, eu sou Sheila, daqui do canal da Sheila, Autoestima e Autoconhecimento Feminino. E vim falar hoje sobre os 5 principais medos das mulheres modernas. O primeiro medo é o medo de não ser bem-sucedida pessoal e profissionalmente ao mesmo tempo. Tem muitas mulheres que ficam com medo de não dar conta de conciliar todos os papéis, porque na verdade a gente tem vários papéis, né? O papel de esposo, o papel de mãe, o papel de empregada ou de empreendedora, né? Muitas mulheres estão empreendendo, principalmente no digital. Então, muitas vezes a mulher tem medo de não ser reconhecida pelo seu trabalho e tem medo também de não conseguir suprir as demandas, né? O que lhe é solicitado no papel de mãe, no papel de esposa e conciliar a carreira. Porque antigamente, para as mulheres, né, assim, foi uma conquista a gente conseguir ir para o mercado de trabalho. Mas não é que a gente deixou de fazer algumas coisas em casa, não. É porque tem o terceiro turno. Você vai para o trabalho, primeiro e segundo turno, chega à noite tem o terceiro turno, que é cuidar dos filhos, cuidar da casa e dar atenção para o marido. E haja ter energia também, né? A questão até sexual também, para conseguir estar correspondendo aí ao papel de esposa, ao papel de mulher, né? Então muitas mulheres sentem medo e se sentem sobrecarregadas em não conseguirem, né, ter essa preocupação aí de não conseguir gerenciar todos esses papéis, e se um desses setores está mal, essa mulher fica mal com ela mesma. Ela às vezes fica com a autoestima baixa, né, porque não está conseguindo manter, né, não está conseguindo conciliar esses papéis. Mas a gente tem que lembrar que não é só a mulher que é responsável pelo lar, é a mulher e o homem, é uma parceria. Então, nós temos que conseguir, na hora de escolher nossos parceiros, olhar isso também. Se é filhinho da mamãe, no sentido de que tudo tem que ser entregue na mão, que você tem que fazer tudo para ele, ou se já é um homem assim, com uma criação um pouco mais moderna, um homem mais despachado, disposto a aprender, que faz as coisas, que cuida das crianças, que cuida da casa e não se sente diminuído por isso. Há homens assim, mas aí você tem que ver e saber escolher quem você quer do seu lado, que parceiro que você quer do seu lado, que tipo de homem que você quer. E se o seu parceiro também está disposto a fazer algumas mudanças, a abrir mão de algumas questões, né? Bom, o segundo medo é o medo da sua independência assustar o seu parceiro. Tem muitas mulheres que têm medo de crescer profissionalmente, de ganhar mais do que o parceiro, e o parceiro, primeiro, a criticar, não deixar ela ir para o mundo, né? Dela perder o parceiro por conta dessas questões. Então, elas ficam até com receio assim de receberem promoção. Como é que meu marido vai aceitar essa situação? Como é que meu namorado vai aceitar essa situação? Eu vou ganhar muito mais do que ele, como que vai ser isso? Tem homens que levam isso muito bem e tem homens que não conseguem lidar com isso, que realmente se sentem, ficam com a autoestima baixa, eles questionam a própria masculinidade deles, porque eles não estão produzindo tanto quanto as suas mulheres. Bom, mais uma vez é de se considerar. Esse homem realmente é o parceiro ideal para você? Não estou falando que as mulheres têm que como se diz, largar os seus homens, não é isso, não. Não estou falando isso. Eu estou falando que também é uma das coisas que a gente tem que pensar, entendeu? E que a gente tem que conversar muito com os nossos parceiros, tem que ter um diálogo franco, aberto. Olha, eu quero isso. Se fosse ao contrário, você não ia querer também receber promoção, ganhar muito mais? Por que eu não posso, né? E se esse homem realmente não conseguir entender a sua ambição sadia, a sua sede de crescimento, não conseguir te acompanhar, então aí cabe a ele fazer a escolha, ou fica com você ou vai embora, mas
que você consiga ter a autoestima boa o suficiente para seguir adiante, né? Bom, o terceiro medo é o medo da violência contra a mulher. Medo de assaltos, medos de estupros, medos de assédio sexual, a violência doméstica, né? Muitas mulheres sofrem a violência e ficam caladas, têm medo de denunciar, né? Porque muitas vezes são ameaçadas de morte. No emprego são ameaçadas de perder o emprego, né? Então, assim, existe esse medo, o medo da violência, e é um medo geral. Na verdade, existe uma pesquisa feita mundialmente, foram entrevistadas mais de 20 mil mulheres no mundo inteiro, e que esse medo da violência é um dos principais medos, é o primeiro medo, né, da violência sexual. E infelizmente, assim, a gente tem acompanhado muitos casos de feminicídio, né? E nem sempre as autoridades conseguem agir no tempo, na hora, no tempo certo. Então, gente, vamos aprender a escolher os companheiros que a gente quer perto da gente. Às vezes, a mulher, por carência afetiva, por medo de ficar sozinha, que é justamente o quarto medo, medo da solidão, ó. A mulher, por medo de ficar sozinha, ela não acredita que ela vai ter parceiro. Muitas mulheres não acreditam que elas vão conseguir ter um parceiro para a vida toda. Muitas mulheres acreditam que vão ficar sozinhas, que vão viver sem parceiro ou sem família, e tem medo disso. Tem muitas mulheres que têm medo disso, e já tem outras que vivem tranquilamente, que não se sentem, não tem medo disso, porque ficam bem sozinhas. Elas gostam de ser solteiras, de ter a liberdade delas. Elas encaram a solteirice, como se diz, não com solidão, né? Não com solitude, né? Mas com prazer, como um símbolo de liberdade. Ela pode ir e vir e fazer e acontecer sem se apegar a ninguém. Ela tem essa independência emocional com ela. Geralmente, uma mulher que se comporta assim já é uma mulher que está com a autoestima boa. Porque mulheres com autoestima baixa, mulheres com carência afetiva, mulheres com dependência emocional, elas não conseguem se sentir assim. Elas entram em pânico em pensar que elas não vão ter alguém perto delas, que seja filho, que seja os pais ou que seja um companheiro. Não consegue viver sozinhas. E há mulheres assim. Eu já atendi casos no meu consultório de mulheres assim. Mas elas conseguem, viu, gente? Se a mulher se permitir fazer um processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de fortalecimento emocional, ela consegue sim passar por todas essas situações muito bem, né? Mas a mulher precisa, você, no caso que está aí me assistindo, precisa se permitir passar por esse processo. Não é fácil, não vou mentir para você, que é balinha, né? Que é docinho, não é. Não vou prometer uma coisa que não é. Eu sei que muitas vezes é difícil olhar para isso, mas não necessariamente porque é difícil, você precisa desistir. Mas você pode enfrentar esse medo. Você pode enfrentar esse medo fazendo esse processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, através de uma psicoterapia, através de uma mentoria. Você pode, né? Bom, e o quinto medo é o medo... Cadê, gente? Eu fiz minhas anotações aqui. Onde que foi parar o quinto medo? Ah, tá. O quinto medo da mulher moderna: não poder ser ela mesma, perder sua identidade. Muitas cobranças. A mulher de hoje em dia, nós mulheres e a mulher de uma forma geral, a mulher moderna, enfrenta muitas cobranças. Se ela bebe demais, tá demais. Se ela não bebe, tem alguma coisa errada. Se ela fuma demais, se ela vai muito para balada, se ela compra demais, se ela trabalha demais, se ela é muito apegada aos filhos ou se ela é completamente desapegada aos filhos, tudo a gente
ou ouvir alguma crítica. Você trabalha demais. Ou então, nossa, você faz muito pelo seu marido. Ou então, nossa, você faz muito pelos seus filhos. E você, né? Na verdade, gente, não existe o jeito certo e errado. Existe o jeito certo para você. E se esse jeito que você lida com e age em relação ao mundo, se esse jeito está satisfatório para você, se está te fazendo crescer, se você está conseguindo ficar bem com você. Agora, se você tem medo de perder a sua identidade porque sente essa pressão externa, sente que você precisa se adequar ao espaço em que você está, seja o seu ambiente de trabalho, seu ambiente religioso, seu ambiente familiar, se é como se você estivesse fora, fosse um peixe fora d'água, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque, primeiro, a sua identidade é algo seu, é algo que a sua personalidade, as suas características, a sua identidade, ela veio sendo formada desde quando você estava na barriga da sua mãe. Agora, o quanto você vai permitir que os outros influenciam, o quanto você vai permitir a se sujeitar às influências do mundo e dos outros, isso é com você. Tem algumas coisas que são inatas suas, mas tem outras coisas que você pode trabalhar. E mesmo as que são inatas suas, você também pode olhar para isso e falar assim, gente, não me serve mais. Não gosto mais de ser assim, não quero mais ser assim. E ir trabalhando isso dentro de você. E esse trabalho é feito através do autoconhecimento. E o autoconhecimento vem com ferramentas voltadas para isso. Existe a psicologia, existem as várias terapias que você pode buscar para fortalecer o seu eu, a sua identidade, descobrir qual que é o seu propósito, qual que é o seu sentido para a vida. E aí, inclusive, mês de março eu vou lançar novamente a minha mentoria, né? A mentoria Mulheres de Valor, justamente que visa trabalhar essa questão das crenças. O medo é um tipo de crença. Além de ser uma questão biológica, é uma emoção básica que nós temos, serve para a nossa proteção, ele também tem uma função, além da função de proteger, tem a função de nos resguardar, mas se a gente ficar por conta dele, ele nos domina. Então, não seja dominada pelo medo. Mostre para ele quem é você, né? E aos poucos, se permita sim fazer um trabalho emocional, ok? Um abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um like, comenta aí e manda para aquela sua amiga, manda para quem você acha que é interessante ouvir. Um abraço, fique com Deus.